Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar 4 passagens bíblicas de cantos bem distantes da Bíblia, que, à primeira vista, não tem nada a ver uma com a outra. Sozinhas, elas são só histórias. Mas quando a gente junta essas peças, elas contam uma história única e, olha, surpreendente. É a história da evolução da ideia de bênção, de um prêmio que se rouba para algo completamente diferente. Vamos nessa? Olha só essa cena. A gente entra no meio de uma tensão familiar que dá para cortar com uma faca. Essas palavras, isso não é um filho dedicado falando. É o começo de uma fraude. Uma mentira contada para um pai cego. Uma mentira que vai mudar o destino de uma nação inteira. E tudo isso por quê? Por causa de uma única bênção. E é aqui que fica a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje. O que é que faz uma bênção ser tão valiosa, a ponto de alguém roubá-la? Pensa bem, por que arriscar a família, enganar o próprio pai no leito de morte por uma coisa que parece, sei lá, tão abstrata? É isso que a gente vai tentar entender. Então, nossa primeira parada é lá no comecinho, no livro de Gênesis. E aqui, a bênção é tratada como uma herança mesmo. Algo físico, palpável, uma propriedade que tem que ser conquistada. Custe o que custar. Mesmo que o custo seja destruir a própria família. Mas olha, essa enganação toda não surgiu do nada, sabe? Ela foi, na verdade, o resultado de anos e anos de favoritismo, de rivalidade dentro da família. Isaac já está velho, cego, pronto para passar o bastão, a herança, e é aí que a esposa dele, Rebeca, enxerga uma brecha. Ela arma um plano bem ousado para garantir que o filho preferido dela, Jacó, ficasse com a bênção que por direito era do irmão mais velho, Esaú. E aqui a coisa fica interessante, porque a personalidade dos dois irmãos já monta o palco para o conflito. De um lado você tem Jacó, o cara tranquilo, que fica na dele, o queridinho da mãe. Do outro, Esaú, o caçador, impulsivo, o favorito do pai. Eles não são só irmãos, entende? São quase como dois polos opostos em rota de colisão. E o futuro de toda a descendência deles tá ali, em jogo. E o resultado disso tudo? Bom, o Jacó consegue, ele leva a bênção. E a bênção que ele rouba não é só um Deus te abençoe, não. É uma transferência real de poder, de riqueza, de domínio sobre os outros. É uma herança concreta que foi garantida com uma mentira cabeluda. Então, esse é o nosso ponto de partida, ok? A bênção como um prêmio, algo exclusivo. Agora, respira fundo, porque a gente vai dar um salto gigantesco no tempo. Vamos sair desse drama familiar lá de Gênesis e pular direto para o Evangelho de Mateus. E lá a gente vai encontrar uma ideia de bênção que simplesmente vira de ponta cabeça tudo isso que a gente viu sobre herança e exclusividade. E só para a gente ter noção do tamanho da mudança, vamos recapitular rapidinho. A bênção, até agora, era o quê? Um recurso limitado. Uma herança de status, de poder, que passava de pai para o filho mais velho, era uma coisa para se guardar as 7 chaves, proteger e, como a gente viu, se precisar, até roubar. Só que em Mateus a história é outra. A bênção não é mais um segredo sussurrado numa tenda. Ela é gritada, demonstrada em público. E não é para o herdeiro cheio de privilégios, não. É para o excluído da sociedade. Perdoar os pecados de um paralítico, chamar um cobrador de impostos que era odiado por todo mundo para ser do seu círculo de amizades e, o que era um escândalo para a época, sentar para comer com os pecadores, cada um desses atos é uma forma de redefinir a bênção. A bênção agora é inclusão, e uma inclusão radical. Tá, mas como justificar essa quebra de todas as regras sociais, de todas as regras religiosas da época? Jesus usa uma metáfora que é genial. Ele diz, basicamente, que não dá para colocar vinho novo, que ainda está fermentando e expandindo, dentro de odres velhos, de couro ressecado. O que acontece? O odre velho arrebenta. E essa imagem ilustra perfeitamente a ideia central. O vinho novo é essa bênção que inclui todo mundo, oferecida para geral. E os odres velhos? São as estruturas antigas, a hierarquia, a exclusividade, tudo aquilo que a gente viu lá em Gênesis. A mensagem é super clara. Esse sistema antigo não aguenta a novidade. Ele precisa ser deixado para trás para dar espaço para algo completamente novo. Ok, a ideia nova é radical. Mas de onde vem a autoridade para mudar tudo desse jeito? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco, lá nos Salmos, porque é lá que a gente encontra a natureza da própria fonte da bênção. A ideia aqui é que a bênção não é uma posse humana, sabe? Não é algo que a gente troca ou rouba. Ela é uma característica de Deus. O Salmo 10, por exemplo, ele descreve um poder soberano
que não olha para os poderosos, mas que se inclina na direção dos mais vulneráveis. É um poder que ouve o desejo dos aflitos, que faz justiça para os órfãos, para os oprimidos. E isso, gente, muda o jogo inteiro, porque significa que a fonte de toda e qualquer bênção é, na sua essência, uma fonte de justiça. Então o ponto crucial é exatamente este. Se a fonte da bênção é um Deus que é justo e que cuida de quem está à margem, então a bênção não tem como ser uma coisa exclusiva dos ricos e poderosos. Não faz sentido. Por natureza, ela pertence justamente àqueles que o sistema humano deixou para trás. É o oposto total da história do Jacó, que usou engano para conseguir uma vantagem aqui na Terra, né? Beleza. Então a gente já viu a bênção como herança, depois como inclusão radical e agora vimos que a fonte dela é a justiça. Falta uma peça nesse quebra-cabeça. E a gente encontra ela no livro de Provérbios, que nos dá uma dimensão, digamos, mais prática. A bênção como resultado de uma ação generosa. E a sabedoria que a gente encontra aqui é, olha, muito direta. O caminho para a bênção não é guardar, não é acumular, é dar. É honrar a fonte de tudo que se tem com a primeira parte, a melhor parte. E a promessa que vem junto não é de que se vai perder alguma coisa, mas de que tudo vai transbordar. Isso cria um princípio que é até meio contraintuitivo, tanto no lado espiritual quanto no econômico. Lembra, em Gênesis, a bênção veio pelo acúmulo, pelo engano. Aqui em Provérbios, a bênção é o resultado de ser generoso. Dar não te deixa com menos. Pelo contrário, é justamente o que leva à verdadeira abundância. É um paradoxo, né? Ufa, a gente percorreu um caminho e tanto, hein? Começamos com uma traição numa tenda, passamos pela inclusão radical, vimos a justiça divina e terminamos na generosidade prática. São 4 visões de 4 tempos diferentes. Mas como é que tudo isso se encaixa? Chegou a hora. Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e ver a imagem completa que ele forma. Olha só essa tabela. Ela resume perfeitamente a nossa jornada. A gente começou lá em Gênesis com uma bênção que era material, exclusiva e que precisou ser roubada. Aí pulamos para Mateus e ela virou algo espiritual e inclusivo, dado de graça para quem era excluído. Depois, os salmos mostraram para a gente que a fonte de tudo isso é um Deus justo. E por fim, Provérbios nos ensinou que a gente alcança essa bênção sendo generoso. Então, a grande história que surge quando a gente conecta esses pontos é uma história de transformação. A bênção deixa de ser um objeto, uma coisa limitada que as pessoas disputam, e se torna um estado de ser. Uma herança espiritual que não tem fim e que está disponível para qualquer um que esteja disposto a viver com fé, a buscar justiça e agir com generosidade. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Se essa nossa viagem por essas passagens nos ensinou alguma coisa, é que a bênção deixou de ser algo que se herda, passivamente, e passou a ser algo que se constrói ativamente. E a pergunta que fica no ar até hoje é: o que significa então para nós construir uma bênção no mundo em que a gente vive? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta análise.